Obras de São João da Cruz. Volume 1. Traduzidas pelas Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa, do Rio de Janeiro. 1960. Editora Vozes Limitada. Noite escura. Livro 2, capítulo 11. Começa-se a explicar o segundo verso da canção primeira. Diz-se como a alma, por fruto destes rigorosos padecimentos, acha-se inflamada em veemente paixão de amor divino. Neste verso, a alma dá a entender o fogo de amor do qual falamos, que se vai ateando nela por meio desta noite de contemplação dolorosa, cuja ação se compara à do fogo material na madeira. A inflamação deste fogo, de certo modo, assemelha-se à que acima referimos, ao descrever a purificação da parte sensitiva. Contudo, a diferença entre uma e outra é tão grande como a alma difere do corpo, ou a parte espiritual da sensitiva. Esta inflamação de amor está agora no espírito, onde, em meio a obscuras angústias, a alma se sente ferida, viva e agudamente, com certo sentimento e conjetura de que Deus ali está, embora não compreenda coisa determinada. Porque, conforme dissemos, o entendimento está às escuras. O espírito se sente então apaixonado com muito amor, pois esta inflamação espiritual produz paixão de amor. Como este amor é infuso, por isso é mais passivo que ativo, e assim gera na alma forte paixão de amor. Vai também ele encerrando já algum tanto de união com Deus, e por conseguinte, participando algo de suas propriedades que são mais ações de Deus do que da alma, e se adaptam a ela passivamente. Quanto à mesma alma, o que faz é apenas dar seu consentimento. O calor, porém, e força, a têmpera e paixão de amor, ou inflamação, como a alma diz neste verso, provém unicamente do amor de Deus que se vai ateando nela enquanto a vai unindo a si. Quanto maior disposição e capacidade acha na alma este amor para unir-se a ela e feri-la, tanto mais aperta, impede e inabilita os seus apetites para que ela não possa achar gosto em coisa alguma do céu ou da terra. Isso acontece de modo admirável nesta obscura purificação, como já dissemos, porque Deus mantém os gostos da alma privados de alimento e tão recolhidos que lhes é impossível comprazer-se naquilo que lhes agrada. O fim que Deus tem em vista com esta privação e recolhimento de todos os apetites nele é dar à alma maior fortaleza e capacidade para receber esta forte união de amor divino, que já começa a ser realizada por meio desta purificação. A alma, então, há de amar a Deus com grande energia de todas as suas forças e apetites, sensitivos e espirituais, o que não poderia fazer se eles se derramassem no gosto de outras coisas. Eis porque Davi, a fim de poder receber a fortaleza do amor desta divina união,
dizia a Deus: depositarei em ti minha fortaleza. Como se dissesse: porei em ti toda a capacidade, apetite e força de minhas potências, pois não quero empregar sua atividade nem gosto fora de ti em coisa alguma. Pelo que ficou dito, podemos de algum modo considerar como é intenso e forte essa inflamação de amor no espírito, onde Deus concentra todas as energias, potências e apetites da alma, tanto espirituais como sensitivos, a fim de que, em perfeita harmonia, todos eles se apliquem, com todas as suas forças e virtudes, a este amor, vindo a cumprir-se em verdade o primeiro mandamento, o qual, sem nada desdenhar ou excluir no homem, deste amor, diz: amarás a teu Deus de todo o coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma e com toda a tua força. Concentrados, portanto, aqui, nesta inflamação de amor, todos os apetites e forças da alma, e ela, ferida e atingida em todos eles pela paixão deste amor, como poderemos compreender quais sejam os movimentos e transportes de todas essas forças e afeições, vendo-se inflamadas e feridas deste poderoso amor, sem, contudo, terem a sua posse e satisfação, e achando-se, ao contrário, na obscuridade e na dúvida? De certo padecem fome como os cães que rondavam a cidade, segundo Davi, e os quais, não podendo fartar-se deste amor, se põem a uivar e a gemer. Efetivamente, o toque deste amor e fogo divino chega a secar tanto o espírito e a abrasar de tal modo os apetites na ânsia de satisfazerem a sua sede deste divino amor, que o espírito dá 1000 voltas em si mesmo, suspirando por Deus de 1000 modos e maneiras, com a cobiça e o desejo do apetite. Davi exprime muito bem isto num salmo, dizendo: minha alma teve sede de ti. De muitas maneiras será por ti atormentada deste ardor a minha carne. Isto é, em desejos. E outra versão diz assim: minha alma teve sede de ti. Minha alma se perde ou perece por ti. Este é o motivo pelo qual a alma diz no verso da canção: de amor em vivas ânsias inflamada. Porque em todas as coisas e pensamentos que tem dentro de si, e em todos os negócios e acontecimentos que se lhe apresentam, ama de muitas maneiras, ansiando e padecendo igualmente, em desejo, de muitas maneiras, por todo tempo e lugar, sem tréguas, pois continuamente experimenta esta pena na sua ferida inflamada. O profeta Jó dá bem a entender o que se passa na alma quando assim se exprime. Assim como o escravo deseja a sombra e o mercenário o fim do trabalho, assim também eu tive em meses vazios e contei noites trabalhosas. Se durmo, digo: quando me levantarei? E de novo esperarei a tarde, e fartar-me-ei de dores
até a noite. Tudo se torna apertado para a alma em tal estado. Não cabe em si mesma. Não cabe no céu nem na terra. Enche-se de dores até ficar cheia, conforme as referidas palavras de Jó, que espiritualmente se aplicam ao nosso assunto e dão a entender o sofrimento e pena, sem consolo algum de mínima esperança de luz ou bem espiritual. Tornam-se deste modo maiores as ânsias e padecimentos da alma nesta inflamação de amor, pois se multiplicam de dois lados. Por parte das trevas espirituais, em que se vê afligida com dúvidas e receios, e por parte do amor de Deus, que a inflama e atiça, e com sua amorosa ferida, maravilhosamente a atemoriza. Essas duas maneiras de padecer em semelhante estado são muito bem expressas por Isaías, que diz: a minha alma te desejou na noite, isto é, na miséria. Tal é o primeiro modo de padecer, proveniente desta noite escura. Mas com meu espírito, continua o profeta a dizer, em minhas entranhas, desde amanhã velarei a ti. Eis o segundo modo pelo qual sofre a alma, em ânsias e desejos produzidos pelo amor nas entranhas do espírito, que são as afeições espirituais. No meio dessas penas obscuras e amorosas, todavia, a alma sente certa presença amiga e certa força em seu interior, acompanhando-a e dando-lhe tanta coragem que, ao suspender-se este peso de trevas desoladoras, muitas vezes se sente sozinha, vazia e fraca. O motivo é que a força e eficácia então presentes na alma eram produzidas e comunicadas passivamente pelo fogo tenebroso de amor que a investia. Cessando ele de inflamá-la, cessa igualmente a treva, bem assim a força e o calor desse amor. Capítulo 12. Declara-se como esta horrível noite é purgatório e como, por meio dela, a divina sabedoria ilumina os homens na terra com a mesma luz com que purifica e ilumina os anjos do céu. Pelo que já foi dito, vemos claramente que esta obscura noite de fogo amoroso, como vai purificando a alma nas trevas, assim também nas trevas a vai inflamando. Observamos igualmente que, assim como se purificam os espíritos na outra vida por meio de um tenebroso fogo material, de maneira semelhante, são purificadas e acrisoladas as almas nesta vida presente por um fogo amoroso, tenebroso e espiritual. E está aí a diferença. Lá no outro mundo, a expiação é feita pelo fogo. E aqui na Terra, a purificação e ilustração se opera tão só mediante o amor. Tal é o amor que pediu Davi ao dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
que a pureza de coração não é outra coisa senão o amor e a graça de Deus. Nosso Salvador chama bem-aventurados aos puros de coração, o que é tanto como chamá-los enamorados, pois a bem-aventurança não se dá por menos que por amor. Que a alma se purifique à luz deste fogo de sabedoria amorosa. E Deus nunca dá sabedoria mística sem amor, porquanto é o próprio amor que a infunde. Bem o prova o profeta Jeremias ao exclamar: enviou fogo em meus ossos e ensinou-me. Davi diz que a sabedoria de Deus é prata purificada em fogo. Isto é, em fogo de amor que purifica. Com efeito, esta obscura contemplação infunde a um tempo amor e sabedoria na alma, segundo a capacidade e necessidade de cada uma, iluminando-a e purificando-a de suas ignorâncias, conforme diz o sábio haver acontecido consigo. Concluiremos também daqui que estas almas são purificadas e iluminadas pela mesma sabedoria de Deus que purifica os anjos de suas ignorâncias, instruindo-os e esclarecendo-os sobre as coisas desconhecidas, derivando-se de Deus pelas hierarquias, desde as primeiras até as últimas, e descendo destas últimas aos homens. Por esta razão, todas as obras e inspirações vindas dos anjos, diz a Sagrada Escritura, com verdade e propriedade, vêm deles e de Deus ao mesmo tempo. O Senhor, efetivamente, costuma comunicar suas vontades aos anjos, e eles vão, por sua vez, comunicando uns aos outros sem dilatação alguma, como um raio de sol que atravessasse vários vidros colocados na mesma linha. O raio, embora atravesse todos, todavia atravessa-os um por um, e cada vidro transmite a luz ao outro, modificada na proporção em que a recebe, com maior ou menor esplendor e força, quanto mais ou menos cada vidro está perto do sol. Por conseguinte, os espíritos superiores, bem como os que estão embaixo, quanto mais perto se encontram de Deus, tanto mais estão purificados e mais totalmente esclarecidos. E os que estão por último recebem esta iluminação muito mais fraca e remota. Segue-se ainda que o homem, sendo o último ao qual chega esta amorosa contemplação, quando Deus a quer dar, há de recebê-la, por certo, a seu modo, muito limitado e penosamente. A luz de Deus, quando ilumina o anjo, esclarece-o e comunica-lhe a suavidade do amor, porque o encontra disposto, como puro espírito, para receber tal infusão. Quando se trata, porém, do homem, que é impuro e fraco, é natural que Deus o ilumine causando trevas, sofrimentos e angústias, assim como faz o sol dardejando na pupila doente. Esta luz divina o enamora apaixonada e aflitivamente, até que este mesmo fogo de amor venha a espiritualizar e sutilizar o espírito humano. Assim vai purificando para torná-lo apto a receber com suavidade, como recebem os anjos, a união desta divina influência, o que se realizará quando estiver já de todo purificado, conforme diremos depois, se Deus quiser.
Enquanto, porém, não chega a isto, a contemplação e notícia amorosa é recebida pelo espírito nas aflições e ânsias do amor de que falamos. Esta inflamação e ânsia amorosa não é sempre sentida pela alma. Nos primeiros tempos, ao começar a purificação espiritual, toda a atividade deste fogo mais se aplica em dessecar e preparar a madeira da alma do que em abrasá-la. Já mais adiante, quando este fogo vai aquecendo a alma, é muito comum que ela sinta esta inflamação e este calor de amor. Então, como o entendimento vai sendo mais purificado por meio destas trevas, acontece algumas vezes que esta mística e amorosa teologia vai inflamando a vontade e, juntamente, ferindo e ilustrando a potência do entendimento. Infunde certo conhecimento e luz divina com tanta suavidade e delicadeza que, com esta ajuda, a vontade se afervora maravilhosamente, sem nada fazer de sua parte. Sente arder em si este divino fogo de amor em vivas chamas, de maneira que parece a alma fogo vivo, por causa da viva inteligência que recebe. Esta verdade exprime Davi em um salmo dizendo: abrasou-se-me o coração dentro de mim, e no decorrer da minha reflexão, um fogo se ateou. Este abrasamento de amor, com união das duas potências, entendimento e vontade, é graça preciosíssima e de grande deleite para a alma, porque é certo toque da divindade e princípio da perfeição na união de amor que está a esperar. E assim, não se chega a esse toque de tão alto sentimento e amor de Deus sem haver passado muitos trabalhos e grande parte da purificação. Para outros toques menos elevados, que sucedem ordinariamente à alma, não é preciso tanta purificação. De quanto dissemos, se colige como nestes bens espirituais, passivamente infundidos por Deus na alma, a vontade pode muito bem amar, sem o entendimento compreender. Como pode o entendimento compreender sem que a vontade ame? Nesta noite escura de contemplação, consta de luz divina e amor, assim como o fogo possui também luz e calor. Portanto, não há inconveniente em que, na comunicação desta luz amorosa, por vezes seja mais ferida a vontade e a inflame o amor, deixando às escuras o entendimento, sem receber luz particular. E outras vezes, sucede iluminar-se o entendimento para conhecer e ficar a vontade fria, como pode alguém receber calor do fogo sem lhe ver a luz, ou pelo contrário, ver a luz sem receber calor. É isto obra do Senhor, que infunde como lhe apraz. Capítulo 13. Outros saborosos efeitos produzidos na alma por esta noite escura de contemplação. Pelo modo de inflamação já descrito, podemos compreender alguns dos saborosos efeitos que vai produzindo na alma esta obscura noite de contemplação. Às vezes, conforme dissemos,
no meio dessas obscuridades, a alma é ilustrada, brilhando a luz nas trevas. Deriva-se esta inteligência mística ao entendimento, enquanto a vontade permanece na secura, a saber, sem união atual de amor. E causa uma paz e simplicidade tão fina e deleitosa à mesma alma, que não é possível expressar, ora em uma, ora em outra experiência de Deus. Algumas vezes fere também ao mesmo tempo a vontade, como já declaramos, e o amor se ateia nela de maneira elevada, terna e forte, pois conforme dissemos acima, unem-se por vezes estas duas potências, entendimento e vontade. Quanto mais vai prosseguindo a purificação do entendimento, tanto mais perfeita e delicadamente se unem. Antes, porém, de chegar a esse ponto, é mais comum sentir-se na vontade o toque da inflamação do que no entendimento o toque da inteligência. Surge aqui, no entanto, uma dúvida. Se estas duas potências vão sendo purificadas conjuntamente, por que então a alma sente, ao princípio, mais de ordinário na vontade, a inflamação e amor que a purifica, do que no entendimento, a ilustração desse amor? Responde-se: este amor passivo não fere diretamente a vontade, pois a vontade é livre. E esta inflamação de amor é antes mais paixão de amor do que ato livre da vontade. Este calor de amor se ateia na substância da alma, movendo passivamente as afeições. Por isso, define-se melhor como paixão de amor do que como ato livre da vontade, pois para haver ato de vontade, precisa ser livre. Como, porém, estas paixões e afeições dependem da vontade, dizemos que a alma está apaixonada com alguma afeição. A vontade também o está. Na verdade, assim é, porque pela paixão a vontade fica presa e perde sua liberdade, sendo arrastada pelo ímpeto e força da paixão. Podemos, portanto, dizer que esta inflamação de amor está na vontade, isto é, abrasa o apetite da vontade. E assim, repetimos, deve ser chamada de preferência paixão de amor do que ato livre da vontade. A capacidade receptiva do entendimento só pode receber o conhecimento de modo puro e passivo, o que não pode fazer sem estar purificado. Daí podemos concluir que, enquanto não se chega a esse ponto, a alma sente menos o toque da inteligência do que a paixão do amor. Não é preciso, aliás, estar à vontade tão purificada nas suas paixões para receber este toque, pois as próprias paixões ajudam a sentir amor apaixonado. Essa inflamação e sede de amor, por existir agora no espírito, é diferentíssima daquela que referimos a propósito da noite do sentido. Sem dúvida, nesta altura, também o sentido tem sua parte, pois não deixa de participar no trabalho do espírito. Mas a raiz e força desta sede de amor está situada na parte superior da alma, isto é, no espírito. Este sente e entende de tal modo o que experimenta e sofre tanto a falta daquilo que deseja,
que todo o penar do seu sentido lhe parece nada, embora seja aqui incomparavelmente maior do que na primeira noite sensitiva, porque o espírito conhece agora, em seu interior, faltar-lhe um grande bem, ao qual coisa alguma poderia comparar-se. É bom fazer agora uma observação. Se logo ao princípio desta noite espiritual não se sente essa inflamação de amor, por não haver ainda o fogo de amor começado a lavrar, no entanto, em lugar disso, Deus dá à alma tão grande amor estimativo para com Sua Majestade, que, conforme dissemos, todo o padecer e sofrer da alma no meio dos trabalhos desta noite consiste na ânsia de pensar que o perdeu e está abandonada por ele. Assim podemos sempre afirmar que a alma, desde o início desta noite, anda cheia de ânsias de amor, seja o amor de estimação, seja de inflamação. Vemos que a maior paixão a afligi-la nos trabalhos que padece é esta dúvida. Se pudesse então ter a certeza de que não está tudo perdido e acabado, mas que este sofrimento é para seu maior bem, como de fato o é, e Deus não a aborrece, nada se lhe daria de padecer todas aquelas penas. Antes, folgaria, sabendo que por elas é Deus servido. Na verdade, é tão grande o amor de estimação que a alma tem a Deus, embora às escuras e sem o sentir, que não somente tudo aquilo, mas até a morte, seria feliz de se sofrer muitas vezes para contentá-lo. Quando, porém, a este amor estimado de Deus, que a alma já possui, vem a juntar-se à inflamação da chama de amor, costuma cobrar tal força e brio e tão vivas ânsias por Deus que, pela comunicação do calor de amor, anima-se com grande ousadia e, sem olhar coisa alguma, sem ter respeito a nada, movida pela força e embriaguez do amor e do desejo, sem reparar no que está fazendo, eu seria capaz de realizar feitos estranhos e desusados, de qualquer maneira ou por qualquer meio que lhe fosse apresentado, contanto que pudesse encontrar aquele que ama. Por isso, Maria Madalena, sendo tão estimada em sua pessoa como antes o era, não se importou com a turba de homens, consideráveis ou não, que assistiam como convidados ao banquete. Nem reparou que não lhe ficava bem ir chorar e derramar lágrimas entre essas pessoas. Tudo isso fez a troco de poder chegar junto daquele por quem sua alma estava ferida e inflamada. É ainda embriaguez e ousadia própria do amor. Saber que seu amado estava encerrado no sepulcro com uma grande pedra selada, cercado de soldados guardando-o para seus discípulos não o furtarem. E, todavia, não ponderar qualquer desses obstáculos, mas ir, antes de romper do dia, com ungüentos a fim de ungí-lo. E, finalmente, essa embriaguez e ânsia de amor fez com que ela perguntasse àquele que lhe parecia ser o hortelão se havia furtado o corpo do sepulcro. Pediu-lhe ainda, se tal fosse o caso, que dissesse onde o havia posto, para ela ir buscá-lo.
Não reparou que tal pergunta, em livre juízo e razão, era disparate. Pois é claro, se o homem o havia furtado, não havia de confessar, e menos ainda de o deixar tomar. Tal é a condição do amor em sua força e veemência. Tudo lhe parece possível. E imagina que todos andam ocupados naquilo mesmo que o ocupa. Não admite que haja outra coisa em que pessoa alguma possa cuidar ou procurar, senão o objeto a quem ele ama e procura. Parece-lhe não haver mais nada que buscar, nem o que se empregar, a não ser nisso. E julga que todos o andam buscando. Por esta razão, quando a esposa saiu a procurar seu amado, pelas praças e arrabaldes, ia pensando que todo mundo também o procurava. E assim dizia a todos que, se o achassem, dissessem a ele o quanto penava por seu amor. De semelhante condição era o amor desta Maria. Julgava ela que, se o hortelão lhe dissesse onde havia escondido o corpo de seu amado, ela mesma o iria buscar e o carregaria, por mais que lhe fosse proibido. Desta sorte são, pois, as ânsias de amor que a alma vai sentindo, quando se adianta mais nesta purificação espiritual. Levanta-se de noite, isto é, nas trevas que a purificam, e age segundo as afeições da vontade, com as mesmas ânsias e forças de uma leoa ou ursa, buscando seus filhotes que lhe hão tirado, e sem os achar, assim anda esta alma chagada a buscar seu Deus. Como se encontra em treva, sente-se sem ele e está morrendo de amor por ele. É este o amor impaciente que não pode permanecer muito tempo na alma sem receber o que deseja, ou então morrer. Como era o de Raquel aos filhos, quando disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Vale indagar aqui como a alma, embora se sinta tão miserável e tão indigna de Deus, nestas trevas de purificação, tem ao mesmo tempo tão ousada e atrevida força para unir-se a Ele. A razão é que o amor já lhe vai dando forças para amar deveras. Ora, é próprio do amor tender à união, à junção, à igualdade e à assimilação ao objeto amado, para aperfeiçoar-se no bem do mesmo amor. Por consequência, não tendo ainda a alma chegado à perfeição do amor, pois não a atingiu a união, sente fome e sede do que lhe falta, isto é, da união. E essa fome e sede, junto com as forças que o amor pôs na vontade, apaixonando-a, tornam a alma ousada e atrevida, pela inflamação que sente na vontade. Por parte do entendimento que está às escuras sem ser ainda ilustrado, todavia sente-se indigna e se conhece miserável. Não quero deixar de indicar agora o motivo pelo qual a luz divina, embora sendo sempre luz para a alma, não a ilumina logo que a investe, como fará depois, mas causa primeiramente as trevas e sofrimentos já descritos. Este assunto já foi explicado um pouco, contudo quero responder a este ponto particular,
As trevas e demais penas que a alma sente quando esta divina luz investe, não são trevas e penas provenientes da luz, e sim da própria alma. A luz apenas esclarece para que sejam vistas. Desde o princípio, portanto, esta divina luz ilumina. Mas a alma tem de ver primeiro o que lhe está mais próximo, ou, por assim dizer, o que tem em si mesma, isto é, suas trevas e misérias, as quais vê agora pela misericórdia de Deus. Antes não as via, porque não lhe era infundida essa luz sobrenatural. Aqui se mostra a razão de sentir, no princípio, somente trevas e males. Depois, porém, de purificada por este conhecimento e sentimento, então terá olhos para ver a luz divina, os bens da mesma luz. Expelidas, enfim, todas as trevas e imperfeições da alma, parece que aos poucos se revelam os proveitos e grandes bens que a mesma alma vai conseguindo nesta ditosa noite de contemplação. Pelo que já dissemos, fica entendido quão grande mercê faz Deus à alma em limpá-la e curá-la com esta forte lixívia e este amargo remédio. Purificação esta que se faz na parte sensitiva e espiritual de todas as afeições e hábitos imperfeitos arraigados na alma, tanto a respeito do temporal e natural, como do sensitivo e espiritual. Para isso, Deus põe a alma na obscuridade, quanto às suas potências interiores, esvaziando-as de tudo o que as ocupava. Faz passar pela aflição e aridez as afeições sensitivas e espirituais. Debilita e afina as forças naturais da alma acerca de todas as coisas que aprendiam e das quais nunca poderia libertar-se por si mesma, conforme vamos dizer. Deste modo, leva a Deus a desfalecer para tudo o que naturalmente não é Ele, a fim de revesti-la de novo, depois de a ter despojado e desfeito de sua antiga veste. E assim, a alma é renovada, como a águia em sua juventude, e vestida de novo homem, criado segundo Deus, como diz o apóstolo. Esta transformação nada mais é do que a iluminação de entendimento pela luz sobrenatural, de maneira que ele se una com o divino, tornando-se, por sua vez, divino. É igualmente a penetração da vontade pelo amor divino, de modo a tornar-se nada menos que vontade divina, não amando, senão divinamente, transformada e unida com a divina vontade e o divino amor. Enfim, o mesmo se dá com a memória e também com as afeições e apetites, que são todos transformados e renovados segundo Deus, divinamente. Esta alma será agora, pois, alma no céu, verdadeiramente celestial, mais divina do que humana. Todas estas transformações até agora referidas, da maneira que havemos descrito, vai Deus realizando e operando na alma por meio desta noite, ilustrando-a e inflamando-a divinamente, com ânsias de Deus só e nada mais.
É, portanto, muito justo e razoável que ela acrescente logo o terceiro verso da canção, dizendo: ó ditosa aventura, saí sem ser notada. Capítulo 14. São expostos e explicados os 3 últimos versos da primeira canção. Esta ditosa aventura veio à alma pelo motivo que ela declara logo nos versos seguintes, dizendo: saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Serve-se aqui de uma metáfora. Compara-se uma pessoa que, para melhor realizar o que pretende, sai de sua casa de noite, às escuras, já estando todos recolhidos, a fim de não ser impedida por ninguém. Na verdade, ação tão heróica e tão rara como é unir-se ao Divino Amado, só fora da casa esta alma havia de realizá-la. Com efeito, unicamente na solidão é que se acha o amado, conforme desejava encontrá-lo a esposa sozinha, dizendo: quem me dera, irmão meu, achar-te fora e se comunicasse contigo, meu amor. Por isto, convém à alma enamorada, para alcançar seu desejado fim, agir de modo semelhante, saindo de noite, já adormecidos ou sossegados todos os domésticos de sua casa, isto é, quando, mediante esta noite, já se acham adormecidos e mortificados os seus apetites e paixões, bem como todas as operações baixas e vulgares. São eles a gente da casa, e estando acordados, sempre se opõem a que ela se liberte deles, impedindo assim os bens da alma. Destes domésticos, nosso Senhor diz no Evangelho que são os inimigos do homem. Convém, portanto, que as operações deles, com suas agitações, estejam adormecidas nesta noite, e assim não impeçam à alma os bens sobrenaturais da união de amor com Deus, a que ela não pode chegar enquanto deles perdura a vivacidade e operação. Esta natural atividade e agitação antes estorva do que ajuda a alma a receber os bens espirituais. Porquanto toda habilidade natural fica aquém desses bens sobrenaturais que Deus, unicamente por sua infusão, põe na alma de modo passivo e secreto e em silêncio. Assim, torna-se necessário que todas as potências da alma se mantenham silenciosas e permaneçam passivas para receber essa infusão divina, sem intrometer aí sua baixa atividade e sua vil inclinação. Foi, pois, para esta alma uma ditosa aventura adormecer-lhe Deus, nesta noite, toda a gente doméstica de sua casa, isto é, todas as potências, paixões, afeições e apetites que nela vivem, tanto em sua parte sensitiva como em sua parte espiritual. Deste modo, ela pôde sair sem ser notada, a saber, sem ser detida por todas estas afeições, etc. Ficaram adormecidas e mortificadas nesta noite,
onde foram deixadas na escuridão, para que nada pudessem notar ou sentir, conforme sua condição baixa e natural. E assim, não viessem estorvar a alma em sua saída de si mesma e da casa de sua sensualidade. E ela, por fim, conseguisse chegar à união espiritual do perfeito amor. Oh, quão ditosa aventura é poder a alma livrar-se da casa de sua sensualidade. Não pode bem compreender isto, a meu ver, senão a alma que o experimentou. Só assim verá claramente como era miserável o cativeiro em que estava. E a quantas misérias estava sujeita quando se submetia à ação de suas potências e apetites. Conhecerá como a vida do espírito é verdadeira liberdade e riqueza, que traz consigo bens inestimáveis, conforme iremos mostrando nas seguintes canções, ao falar de alguns deles. Ver-se-á então com maior evidência até que ponto a alma tem razão de cantar, dando o nome de ditosa aventura à sua passagem por esta horrenda noite que acaba de ser relatada. Capítulo 15. Põe-se a canção segunda e sua declaração. Às escuras, segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, às escuras, velada, já minha casa estando sossegada. Declaração. A alma canta ainda nesta canção algumas particularidades da escuridão desta noite, tornando a dizer a boa sorte que com elas lhe veio. Repete, a fim de responder a certa objeção tácita a que refuta, dizendo: ninguém pense que por haver nesta noite passado por tantos tormentos de angústias, dúvidas, receios e horrores, correu maior perigo de perder-se. Pelo contrário, na obscuridade desta noite, só achou lucro. Por meio dela, se libertou e escapou sutilmente de seus inimigos, que sempre lhe impediam o passo. Na escuridão desta noite, mudou de traje, disfarçando-se com vestes de 3 cores, conforme descreveremos depois. E, por uma escada muito secreta, que ninguém de casa conhecia, a qual significa a fé viva, como havemos de dizer também em seu lugar, saiu tão encoberta e em segredo para melhor realizar sua façanha, que não podia deixar de ir muito segura, tanto mais quanto nesta noite de purificação já os apetites, afeições e paixões da alma estavam adormecidos, mortificados e extintos. Pois se estivessem ainda vivos e despertos, não o teriam consentido. Segue-se, portanto, o verso que diz assim:
às escuras, segura. Capítulo 16. Explica-se como a alma, caminhando nas trevas, vai segura. A obscuridade de que fala aqui a alma refere-se, como já dissemos, aos apetites e potências, tanto sensitivas como interiores e espirituais. Nesta noite, efetivamente, todas se obscurecem perdendo sua luz natural, a fim de que, por meio da purificação desta luz, possam ser ilustradas sobrenaturalmente. Os apetites sensitivos e espirituais permanecem então adormecidos e mortificados, sem poder saborear coisa alguma, nem divina, nem humana. As afeições da alma, oprimidas e angustiadas, não conseguem mover-se para ela, nem achar arrimo em nada. A imaginação fica atada na impossibilidade de discorrer sobre qualquer coisa boa. A memória, acabada. O entendimento nas trevas nada compreende. Enfim, a vontade também seca na afeição e todas as potências vazias e inúteis. Acima de tudo isto, sente a alma sobre si uma espessa e pesada nuvem que a mantém angustiada e como afastada de Deus. Caminhando assim às escuras, é que declara ir segura. A causa de assim dizer está bem explicada. Ordinariamente e de fato, a alma nunca erra senão por seus apetites ou seus gostos, seus raciocínios, seus conhecimentos ou suas afeições. É nisso que ela costuma faltar, ou exceder-se, por buscar variações, ou cair em desatinos, inclinando-se, consequentemente, ao que não convém. Uma vez impedidas todas estas operações e movimentos, claro está que a alma se encontra segura, para neles não errar. E não somente se livra de si mesma, mas também dos outros inimigos, que são o mundo e o demônio, os quais, encontrando adormecidas as afeições e atividades da alma, não lhe podem fazer guerra por outro meio, nem por outra parte. Daí se colhe o seguinte: quanto mais a alma vai às escuras e privada de suas operações naturais, tanto mais segura vai. Em confirmação, declara o profeta que a perdição da alma só vem dela mesma, isto é, de suas atividades e apetites interiores e sensíveis. E o bem, afirma Deus, pelo mesmo profeta, está somente em mim. Eis porque a alma, impedida em seus males, só resta que lhe venham logo os bens da união com Deus, pela qual suas potências e inclinações serão transformadas em divinas e celestiais. No tempo, pois, destas trevas, se a alma prestar atenção, verá muito bem quão raramente se divertem os seus apetites e potências em coisas inúteis e prejudiciais, e o quanto está garantida contra a vanglória, soberba e presunção, ou gozo falso e inútil, e muitas outras coisas. Logo, podemos concluir muito bem com esta afirmação. A alma, indo às escuras, não somente não vai perdida, como vai muito avantajada, pois assim vai ganhando as virtudes. Daqui nasce, porém, uma dúvida. Se as coisas divinas por si mesmas fazem bem à alma e lhe trazem proveito e segurança,
Por que motivo, nesta noite, Deus obscurece as potências e apetites em relação a ela, de maneira a não poder a mesma gozar nem tratar destas coisas divinas como das demais coisas, e de certo modo, ainda menos? A resposta é que, neste tempo, ainda quanto às coisas espirituais, convém à alma ficar privada de gosto e ação, porque tem as potências e apetites impuros, baixos e muito naturais. Embora lhes fosse dado o sabor e comunicação das coisas sobrenaturais e divinas, não o poderiam receber senão de maneira baixa e natural que lhes é própria. Conforme diz o filósofo, o que se recebe está no recipiente ao modo daquele que recebe. E como estas potências naturais não têm pureza, nem força, nem capacidade para receber e saborear as coisas sobrenaturais segundo o modo divino que a elas convém, mas só podem recebê-las a seu modo humano e baixo, assim é necessário que sejam obscurecidas também em relação às coisas divinas. Privadas, purificadas e aniquiladas, essas potências e afeições, em suas primeiras disposições, hão de perder aquele modo baixo e humano de agir e obrar, para chegarem a estar dispostas e preparadas à comunicação, sentimento e gosto das coisas divinas e sobrenaturais, de modo elevado e sublime. E isto não poderia realizar-se sem que primeiro morresse o homem velho. Como todo o espiritual vem de cima, comunicado pelo Pai das Luzes ao livre albedrio e vontade humana, por mais que se exercitem as potências e os gostos do homem nas coisas divinas, ele pareça gozar muito delas, não as poderá saborear divina e espiritualmente, mas apenas de modo humano e natural, como costuma gozar das demais coisas. Com efeito, os bens não sobem do homem a Deus. Ao contrário, descem de Deus ao homem. Acerca deste ponto, se agora fosse ocasião de tratá-lo, poderíamos dizer aqui como há grande número de pessoas que sentem muitos gostos, afetos e operações de suas potências no trato com Deus ou nos exercícios espirituais. Pensarão, porventura, que tudo aquilo é sobrenatural. E, no entanto, talvez não seja mais do que atos e apetites naturais e humanos. Como também costumam ter estes apetites e gostos em outras coisas, também os experimentam nas coisas espirituais de modo semelhante, por causa de certa facilidade que têm para dirigir o apetite e potências a qualquer objeto. Se encontrarmos mais tarde alguma ocasião para falar neste assunto, havemos de desenvolvê-lo. Daremos então alguns sinais para conhecer quando, nas relações com Deus, os movimentos interiores da alma são apenas naturais ou quando são somente espirituais, ou ainda quando são ao mesmo tempo espirituais e naturais. É suficiente sabermos, por ora, o seguinte: para que os atos e movimentos da alma possam vir a ser movidos por Deus divinamente, hão de ser primeiro obscurecidos, sossegados e adormecidos em seu modo natural, quanto à sua habilidade e operação própria, até perderem toda a sua força. Eia, pois, ó alma espiritual, quando vires teu apetite obscurecido,
tuas afeições na aridez e angústia e tuas potências incapazes de qualquer exercício interior, não te aflijas por isso. Considera, pelo contrário, como ditosa sorte estares assim. É Deus que te vai livrando de ti mesma e tirando-te das mãos todas as coisas que possuis. Por mais prósperas que te corressem estas tuas coisas, devido à sua impureza e baixeza, jamais obrarias nelas tão perfeita, cabal e seguramente como agora, quando Deus te toma pela mão. Ele te guia como a pessoa cega. Leva-te para onde e por onde não sabes. E jamais, por teus próprios olhos e pés, atinarias com este caminho e lugar, por melhor que andasses. Por um outro motivo também, a alma caminha nestas trevas, não somente segura, mas ainda com maior lucro e proveito. É que, de ordinário, seu progresso e adiantamento lhe vem da parte que ela menos espera, e até de onde pensa encontrar sua perda. Jamais, com efeito, experimentará aquela novidade que a faz sair, deslumbrada e destinada, de si mesma e do seu antigo modo de proceder. E assim, antes imagina ir perdendo do que acertando e ganhando. Vê como, na verdade, lhe vai faltando tudo aquilo que conhecia e gozava, e é levada por onde não sabe o que seja gozo. Assemelha-se a alma ao viajante que, para chegar a novas terras não sabidas, vai por caminhos igualmente não sabidos e desacostumados. Não se orienta pelos seus conhecimentos precedentes, mas caminha com incertezas, guiando-se por informações alheias. Evidentemente não poderia chegar a estas novas terras, nem saber o que dantes ignorava, se não andasse agora por novos caminhos até então desconhecidos, deixando os caminhos que sabia. A mesma coisa acontece a quem aprende as particularidades de um ofício ou de uma arte, que sempre vai às escuras, isto é, não segue seus primeiros conhecimentos. Porque, se não abandonasse o que aprendeu no princípio, jamais sairia daí, nem faria novos progressos no ofício ou na arte em que se exercita. De maneira análoga, o progresso da alma é maior quando caminha às escuras e sem saber. Deus é aqui, portanto, o mestre e guia deste cego que é a alma, como temos dito. E agora, que ela chegou à compreensão disto, pode com muita verdade alegrar-se e dizer: às escuras, segura. Ainda há outra razão para que a alma tenha ido segura no meio destas trevas. É porque foi padecendo. O caminho do padecer é o mais seguro e até mais proveitoso do que o do gozo e atividade. Primeiramente, porque no padecer a alma recebe forças de Deus, enquanto no agir e gozar exercita suas próprias fraquezas e imperfeições. Depois, porque no padecer há exercício e aquisição de virtudes, e a alma é purificada, tornando-se mais prudente e avisada. Existe, porém, uma outra razão mais importante para que a alma na escuridão vá segura. Ela provém da própria luz e sabedoria tenebrosa. De tal maneira, esta noite escura de contemplação absorve e embebe em si a alma, pondo-a ao mesmo tempo tão junto de Deus
que isto a ampara e liberta de tudo quanto não é Deus. Como a alma está aqui submetida a tratamento para conseguir sua saúde, que é o mesmo Deus, Sua Majestade a mantém em dieta e abstinência de todas as coisas e tira-lhe o apetite para tudo. Assim fazem para curar um doente muito estimado em sua casa. Recolhem-no em um aposento bem retirado, com grande resguardo dos golpes de ar e mesmo da luz. E até não consentem que ouça passos nem ruído algum dos de casa. Dão-lhe comida muito leve, em pequenas porções, e mais substancial do que saborosa. Tais são as propriedades que esta obscura noite de contemplação traz à alma, com o fim de guardá-la segura e protegida, porque já está agora mais próxima de Deus. Quanto mais a alma se aproxima dele, mais profundas são as trevas que sente e maior a escuridão, por causa de sua própria fraqueza. Assim, quem mais se acercou do sol haverá de sentir, com o grande resplendor dele, maior obscuridade e sofrimento, em razão da fraqueza e incapacidade de seus olhos. Tão imensa é a luz espiritual de Deus, excedendo tanto o entendimento natural, que ao chegar mais perto dele, o obscurece e cega. Esta é a causa por que no Salmo 17 diz Davi, referindo-se a Deus: pôs seu esconderijo nas trevas, como em seu tabernáculo, águas tenebrosas nas nuvens do ar. As águas tenebrosas nas nuvens do ar significam a obscura contemplação e divina sabedoria nas almas, conforme vamos dizendo. Isto, as mesmas almas vão sentindo aos poucos, como algo que está próximo a Deus, e percebem este tabernáculo, onde ele mora, no momento em que Deus as vai unindo a si mais de perto. E assim, o que em Deus é luz e claridade mais sublime, é para o homem treva mais escura, segundo a palavra de São Paulo e o testemunho de Davi no mesmo Salmo 17. Por causa do resplendor que está em sua presença, se desfizeram as nuvens em chuvas de pedra. Isto é, para o entendimento natural, cuja luz, no dizer de Isaías, no capítulo 5, desaparecerá nesta profunda escuridão. Oh, miserável sorte a de nossa vida, onde com tanto perigo se vive e com tanta dificuldade se conhece a verdade. Pois o que é mais claro e verdadeiro é para nós mais escuro e duvidoso. Por isso, fugimos daquilo que mais nos convém e corremos atrás do que mais resplandece e satisfaz aos nossos olhos e o abraçamos. Quando, pelo contrário, é pior para nós e a cada passo nos faz cair. Enquanto perigo e temor vive o homem, se a própria luz natural de seus olhos, que o há de guiar, é a primeira que o ofusca e engana em sua busca de Deus. E, para acertar o caminho por onde vai, tem necessidade de fechar os olhos e ir às escuras, a fim de andar em segurança contra os inimigos domésticos, que são seus sentidos e potências,
Bem segura está, pois, a alma amparada e escondida aqui, nesta água tenebrosa que se acha junto de Deus. Na verdade, assim como esta água serve ao mesmo tempo de tabernáculo e morada, assim também servirá a alma, nem mais, nem menos, de perfeito amparo e segurança. Embora esta permaneça nas trevas, escondida e guardada de si mesma, e de todos os males de criaturas, conforme já dissemos. De tais almas se entendem as palavras de Davi em outro salmo. Tu os esconderás no segredo de tua face, contra a turbação dos homens. Tu os defenderás no teu tabernáculo, da contradição das línguas. Neste verso do Salmo está compreendida toda a espécie de amparo. Estar escondido na face de Deus da turbação dos homens significa estar fortalecido com esta obscura contemplação contra todas as ocasiões que podem sobrevir da parte dos homens. Ser defendido em seu tabernáculo da contradição das línguas é estar a alma engolfada nesta água tenebrosa que é o tabernáculo de que fala Davi, conforme dissemos. Tendo deste modo a alma todos os seus apetites e afetos mortificados e as potências obscurecidas, está livre de todas as imperfeições que contradizem ao espírito, tanto da parte de sua carne, como da parte de qualquer outra criatura, donde, portanto, pode esta alma muito bem dizer que vai às escuras segura. Há também outra causa não menos eficaz do que a anterior para acabarmos de entender perfeitamente como esta alma caminha em segurança na escuridão. É a fortaleza que, desde o início, lhe infunde esta obscura, penosa e tenebrosa água de Deus, pois, enfim, é sempre água, embora tenebrosa, e por isso não pode deixar de refrescar e fortificar a alma no que mais lhe convém, embora o faça de modo obscuro e penoso. Efetivamente, a alma vê, desde logo, em si mesma, uma verdadeira determinação e eficácia para não fazer coisa alguma que entenda ser ofensa de Deus, como também de não omitir coisa em que lhe pareça servi-lo. Aquele obscuro amor inflama-se na alma com muito vigilante cuidado e solicitude interior do que fará ou deixará de fazer para contentar a Deus, reparando e dando 1000 voltas para ver se há sido causa de desgosto para o seu amado. Tudo isto faz agora com muito maior cuidado e desvelo do que anteriormente nas ânsias de amor já referidas. Aqui, todos os apetites, forças e potências da alma já estão desapegados de todas as demais coisas, empregando sua energia e força unicamente ao serviço de seu Deus. Desta maneira, sai a alma de si mesma e de todas as coisas criadas, ao encontro da suavíssima e deleitosa união de amor com Deus, às escuras, segura.
pela secreta escada disfarçada.